Mano, você já se perguntou por que os Transformers vieram pra Terra e não pra qualquer outro lugar do universo? A resposta é bem mais pesada do que parece, tá? Fala, meu querido, Gabriel aqui, tudo certo? Hoje eu fui atrás do motivo real de os Transformers terem escolhido a Terra entre bilhões de planetas. Vamos combinar, né, cara? Por que será que eles vieram pra Terra? Não poderia ter sido um outro lugar? O Fallen veio pra Terra antes do Cubo, mas por qual motivo? Vem comigo que eu te explico tudo. Antes de qualquer Autobot pisar aqui, antes até da espécie humana existir, a Terra já carregava um segredo que nem os próprios cientistas do nosso planeta jamais suspeitaram. E esse segredo só vem à tona no Último Cavaleiro, de 2017, o quinto filme da saga. A descoberta não é simples nem rápida dentro do próprio filme. O Sir Edmund Burton, o último membro vivo de uma sociedade secreta chamada Ordem dos Witwickens, só chega a resposta depois de ser praticamente chantageado pelo ex-agente Seymour Simmons, e troca a localização de um livro antigo pela sua própria entrada na ordem. O livro em questão é o chamado Livro de Cyber-Chaos, guardado havia séculos na biblioteca do Trinity College, em Dublin. E é lendo esse livro que Burton finalmente entende: a Terra não é só mais um planeta rochoso qualquer girando em torno do Sol. Bilhões de anos atrás, por circunstâncias que nem o próprio filme se atreve a explicar direito, o planeta inteiro se formou ao redor do corpo inerte de uma entidade colossal, o Unicron, cara. O inimigo mitológico e ancestral de Cybertron. Pra você entender o tamanho disso, cara, você precisa lembrar de uma dualidade que atravessa praticamente toda a mitologia dos Transformers. Mesmo fora dos filmes do Bay, de um lado existe Primes, né, a sociedade associada à origem e à proteção da vida cybertroniana, e do outro o Unicron, o devorador de mundos, a força que existe para desfazer o que os Primes constroem. Não é uma rivalidade básica, sabe? E a Terra é literalmente o corpo adormecido dessa segunda força. Os 6 chifres que no filme começam a rasgar a crosta terrestre em pontos espalhados pelo globo, um deles inclusive na Namíbia, onde o próprio Burton foi conferir pessoalmente, não são estruturas novas, são partes do próprio Unicron reagindo, gerações depois, à aproximação de Cybertron, que Quintessa está pilotando em direção à Terra bem naquele momento. E aqui mora a primeira resposta para a pergunta que abre esse vídeo. Os Transformers não vieram para a Terra por acaso, cara, ao longo da história. Eles vieram porque, sem saber, sempre estiveram orbitando em torno do próprio corpo do inimigo mais antigo que a espécie deles conhece. Stonehenge, mano, aquele monumento de pedra que intriga arqueólogos humanos há séculos, ocupa exatamente o ponto onde ficava a boca do Unicron. Você sabia disso? Repara numa coisa, mano, isso muda completamente como você enxerga tudo que os filmes mostraram antes. O Sun Harvest no Egito, o Allspark caindo bem aqui, os Decepticons insistindo em vir atrás da gente geração após geração, tudo deixa de parecer coincidência de roteiro e passa a parecer um padrão gravitacional que a própria mitologia cybertroniana carrega desde sempre. E o mais assustador é que essa descoberta não fica só na teoria. No filme, o próprio Cybertron, pilotado por Quintessa, vindo do espaço, tá literalmente a caminho da Terra bem nesse momento, pronto para se posicionar de um jeito que os dois planetas quase se tocam. É essa aproximação, aliás, cara, que faz os chifres do Unicron reagirem e começarem a rasgar a superfície terrestre. O Sir Edmund entende nesse instante que não está lidando com uma ameaça hipotética, é literalmente um planeta colidindo contra outro e o relógio tá correndo, né? Mas antes mesmo da Terra virar palco de uma guerra entre Autobots e Decepticons, ela já tinha um papel na origem da própria espécie cybertroniana. E essa camada da história vem de outro filme completamente diferente, Age of Extinction, de 2014. 65 milhões de anos atrás, segundo o próprio filme, uma frota de naves pertencentes a uma raça chamada apenas de Creators chegou à Terra. Eles trouxeram consigo um dispositivo chamado Semente, um cilindro capaz de converter qualquer matéria orgânica em Transformium, um metal programável que forma o corpo de todo o Transformers que você já viu na tela. Quando essa semente foi ativada, ela varreu a vida orgânica da superfície inteira, e foi exatamente esse evento, segundo a cronologia oficial da franquia, que causou a extinção dos dinossauros, transformando parte deles em verdadeiros fósseis de metal. Só que os Creators não vieram só para destruir, eles vieram para colher. Depois de converter toda aquela biomassa em metal, eles recolheram o metal e levaram para outro planeta, o planeta que se tornaria Cybertron, onde usaram esse mesmo Transformium para dar origem à própria raça cybertroniana. Foi lá, segundo o material oficial da franquia, que a vida foi soprada dentro daquele metal recém-formado, muito provavelmente através do próprio Allspark, a mesma fonte de energia que a gente já conhece dos primeiros filmes, funcionando como uma peça final que transformou matéria-prima morta em consciência mecânica viva. Parte do metal que corre nas veias do Optimus Prime, do Bumblebee e até do próprio Megatron pode ter vindo literalmente de dinossauros terrestres transformados em matéria-prima 65 milhões de anos antes de qualquer guerra em Cybertron começar. E o mais curioso, cara, nem todo o Transformium foi levado embora. Segundo o próprio filme,
pequenos depósitos ficaram esquecidos nas crostas terrestres. E foram justamente esses resíduos que, décadas depois do primeiro contato de 2007, uma empresa chamada KSI passou a minerar para poder construir seus próprios Transformers artificiais, sem fazer a menor ideia de que aquele metal já tinha um dia, sido carne e osso de dinossauro. E foi justamente atrás de mais desse material que a própria KSI, através do agente Attinger, fechou um acordo obscuro com o caçador de recompensas Lockdown, uma nova semente, só que dessa vez para ser detonada no deserto da Mongólia, geraria décadas inteiras de Transformium fresco. O mesmo plano que mais tarde o próprio Megatron ressuscitado tentaria sequestrar para construir seu próprio exército. E vale uma ressalva importante aqui: os primeiros filmes nunca deixam 100% claro se esses Creators são os mesmos Quintessons, da mitologia clássica dos Transformers. Nem se a Quintessa, a vilã de The Last Knight, é de fato uma delas. Ela se apresenta como uma criadora do Optimus Prime, mas o próprio material oficial da franquia trata isso como algo em aberto, não como um fato confirmado. De qualquer forma, o que fica claro é isso: muito antes de qualquer Transformers pisar aqui de propósito, a Terra já tinha sido usada como fonte para poder criar a espécie inteira. Não é exagero dizer que em algum nível os Transformers já vieram da Terra antes mesmo de vir para a Terra, tá? Avançando na linha do tempo, 17 mil anos antes de Cristo, para ser exato, tá? Chega o primeiro grupo de Cybertronianos a pisar aqui de propósito, já sabendo exatamente o que estava procurando: a dinastia dos Primes. Se você já assistiu ao vídeo que eu fiz sobre a origem da Guerra do Cybertron, você provavelmente já sabe que desses 7 Primes, o Fallen tentou erguer um Sun Harvest aqui bem na Terra para poder drenar a energia do Sol e recarregar o Allspark, quebrando a única regra que a própria dinastia tinha estabelecido: nunca usar um Harvest num sistema solar que já abrigasse vida. Tá, mas por que logo a Terra? A única resposta que eu consigo pensar é porque a Terra nunca foi um planeta qualquer no mapa da galáxia por Cybertronianos. Ela sempre teve esse chamado invisível, cara? Essa ligação com o próprio Unicron, adormecido bem no centro dela. E pensa, mano, que a dinastia inteira já vinha percorrendo a galáxia havia muito tempo, catalogando estrelas possíveis para poder colher energia. E mesmo com o universo inteiro de opções, foi justamente aqui que o Fallen decidiu quebrar a regra sagrada da própria linhagem. Os 6 irmãos do Fallen se sacrificaram para poder esconder a matriz da liderança dele, entrelaçando seus próprios corpos numa espécie de tumba que ninguém jamais conseguiria encontrar. E o Harvest ficou soterrado sobre uma pirâmide, no que muito depois seria conhecido como Egito, esperando ser redescoberto décadas de histórias depois dentro do Revenge of the Fallen. Agora, segundo o próprio filme, o mago Merlin estava longe de ser um feiticeiro de verdade, tá? Era descrito como um bêbado e um charlatão de Camelot, vivendo de pequenos golpes, até topar por um acaso com uma tecnologia alienígena que ninguém mais na Inglaterra do século V tinha a menor condição de explicar. Foi esse acaso que décadas de lenda depois virou a imagem de um grande mago que a cultura britânica carrega até hoje. Agora vem uma das partes mais subestimadas de toda a saga, porque a maioria do público assistiu ao Último Cavaleiro, achando que aquilo era só uma piada de roteiro esquisita. E não é, cara. Segundo o próprio filme, muito antes do Optimus Prime e do Megatron chegarem à Terra em 2007, um grupo de 12 Cybertronianos, os Cavaleiros de Akon, já vivia escondido aqui. Eles não vieram fugindo de uma guerra qualquer, eles se rebelaram contra a própria criadora deles, a Quintessa, que eles próprios passaram a chamar de a Grande Enganadora. Roubaram o cajado dela, o mesmo artefato que ela usava para poder criar e moldar vida cybertroniana, e fugiram de Cybertron a bordo de uma nave em busca de um mundo onde pudessem encontrar aliados dignos de confiança, longe do alcance da própria criadora. E foi aqui na Terra, escondidos havia gerações, que eles finalmente decidiram se revelar. No ano de 484 d.C., quando o mago Merlin foi até eles pedir ajuda para o rei Arthur, que enfrentava uma guerra impossível contra os saxões. Os Cavaleiros de Akon, vendo em Camelot uma prova de que a humanidade merecia sobreviver, entregaram o cajado a Merlin e se fundiram na forma do dragão de 3 cabeças, o Dragon Storm, virando o jogo da batalha. Esse foi um dos primeiros pactos verdadeiros entre os humanos e os Cybertronianos na história, muito antes de qualquer Nest, muito antes de qualquer aliança militar dos filmes que a gente já conhece. E foi esse pacto que deu origem à Ordem dos Witwiccons, um grupo secreto de humanos formado logo depois da batalha, dedicado a guardar essa história longe dos olhos do resto do mundo, geração após geração. Um nome que não por acaso ecoa até no sobrenome de uma família que o público conhece bem dos primeiros filmes, os Witwick. Depois de Merlin morrer, os próprios cavaleiros levaram o corpo dele para dentro da nave
deles mesmos, no fundo do Oceano Atlântico, entrando em êxtase para proteger o cajado por séculos, até o exato momento em que a trama de O Último Cavaleiro os desperta de novo. Ou seja, os Cavaleiros de Akon não vieram para a Terra atrás de energia, nem atrás de guerra, vieram atrás de refúgio, e escolheram ficar porque encontraram aqui algo que Cybertron, sob o domínio da Quintessa, já não tinha mais: gente disposta a lutar por quem confia nela. E esse critério, humanidade merecer a proteção de um Cybertroniano, não nasce em Camelot. Ele já existia lá atrás, na própria regra da dinastia dos Primes de nunca destruir um mundo com vida. A diferença é que os Cavaleiros de Akon levaram esse princípio um passo além. Não bastava poupar a Terra, era preciso provar que valia a pena ficar. E foi exatamente isso que Camelot representou para eles. Não o primeiro contato, mas a primeira prova. A Ordem dos Witch-Wiccans não desapareceu depois de Camelot. Ela atravessou séculos, crescendo em silêncio, recrutando figuras importantes da história humana, sem que o público em geral jamais soubesse. E é aqui que entra o Sir Edmund Burton, o último membro vivo dessa ordem no presente dos filmes, descendente de uma longa linhagem de nobres britânicos, com um histórico, digamos, bem peculiar de mortes excêntricas. Ainda garoto, durante a Segunda Guerra Mundial, ele conheceu pessoalmente dois cybertronianos, o Rothroyd e o próprio Bumblebee. E quando o Rothroyd ficou na Terra e construiu uma amizade de décadas com Burton, o Bumblebee acabou deixando o planeta logo depois da guerra, e anos mais tarde nem lembraria mais daquele conflito como um episódio particularmente marcante da própria história. Segundo o material oficial da franquia, o Burton chegou a guardar como lembrança daquele período um artefato cybertroniano disfarçado de relógio de bolso, o mesmo relógio que décadas depois ele usaria como moeda de barganha e ameaça, já como um velho excêntrico tentando convencer o próprio governo britânico a levar a sério o que estava prestes a acontecer. Ele também guardava em sua propriedade um artefato ainda mais antigo, a própria Távola Redonda do Rei Arthur, que segundo o filme também era de origem cybertroniana, mais um fio conectando o Camelot ao presente da saga. Os Transformers não vieram para a Terra só duas vezes. Na Guerra de 2007 e depois, eles estiveram aqui discretamente ao longo de praticamente toda a história humana registrada. Camelot, a Segunda Guerra Mundial e provavelmente pontos entre um e outro que os filmes nem chegam a mostrar. A Terra nunca foi um destino pontual, ela sempre foi um endereço fixo, e a própria Ordem ao longo de todos esses séculos foi crescendo silenciosamente por trás dos bastidores da história humana, recrutando figuras de influência sem que a população em geral suspeitasse de nada. E o motivo parte do próprio corpo deles, que nasceu daqui, através da semente dos Creators. A energia que uma facção inteira de Primes tentou capturar aqui, através do Sun Harvest, cara. O refúgio que outra facção inteira encontrou aqui fugindo da Quintessa. E no fundo de tudo isso, o corpo adormecido do próprio Unicron, atraindo cada uma dessas histórias de volta para o mesmo lugar, sem que a maioria deles jamais soubesse exatamente o porquê. Chegando no presente da saga, a Quintessa finalmente entende a resposta completa para a pergunta que abre esse vídeo. Ao mover o próprio planeta Cybertron em direção à Terra, ela pretende usar o cajado de Merlin, reencontrado décadas depois de escondido, no fundo do Oceano Atlântico, dentro da própria nave onde os Cavaleiros de Akon dormiam, para drenar a força vital do Unicron adormecido e usar essa energia para restaurar Cybertron, moribundo depois de gerações de guerra. Para isso, ela precisa de duas coisas que só existem na Terra: o próprio cajado, escondido havia séculos, e um descendente direto de sangue de Merlin capaz de ativá-lo, que o filme revela ser a professora Vivienne Wembley. E é justamente para buscar essas duas peças que a Quintessa manipula o Optimus Prime, transformando ele no Nemesis Prime através de uma lavagem cerebral, e o manda de volta para a Terra como seu instrumento pessoal de caça. E é em Stonehenge que a resposta desse vídeo inteiro converge para uma batalha final. Sir Edmundo convence o próprio governo britânico a mobilizar as forças armadas até ali, mas o Megatron e seu grupo dizimam a resistência humana, e é o próprio Megatron quem mata o Sir Edmundo em combate, fechando a vida do último guardião de uma ordem que existia havia 1500 anos, desde aquele pacto original com o Rei Arthur. Só que antes de morrer, o Burton garante a continuidade do segredo, induz o Simon Simmons na ordem dos Witch-Wiccans, garantindo que a história siga sendo protegida por mais uma geração. Ou seja, cara, a resposta final que o Último Cavaleiro entrega não é sobre uma energia qualquer, nem sobre uma arma nova, é sobre a sobrevivência. Para Quintessa, a Terra sempre foi a última esperança de reviver o próprio planeta natal dos Cybertronianos, e é justamente esse plano de literalmente esvaziar o núcleo do planeta que o Optimus Prime, ainda sob controle mental dela, quase ajuda a completar, antes de ser libertado bem a tempo pelas próprias palavras do Bumblebee, silenciado desde o primeiro filme, que nesse exato momento do quinto filme recupera a voz. Só que eu preciso ser honesto com você sobre uma coisa, cara. Essa resposta, por mais completa que pareça, não é a versão final da história, tá? Em Rise of the Beasts, lançado em 2023, o
próprio Unicron aparece de um jeito completamente diferente, como uma entidade separada, viajando pelo espaço, devorando planetas inteiros, com um arauto próprio, o Scourge, caçando um artefato chamado Chave Transwarp, sem nenhuma ligação direta com o núcleo da Terra. É uma versão que simplesmente não conversa com o que o Último Cavaleiro tinha estabelecido 6 anos antes, porque esse filme mais novo pertence a outra linha da franquia, a mesma que começou com Bumblebee em 2018, uma espécie de recomeço suave, sabe? Que não segue exatamente a mesma continuidade dos 5 filmes originais do Michael Bay. Então, se alguém te perguntar, mas afinal, qual é o motivo real? A resposta honesta é, depende de qual Transformers você tá assistindo. Na saga original, a resposta é linda, cara, e coerente. A Terra sempre foi o corpo adormecido do inimigo de Cybertron, e é por isso que, geração após geração, os Cybertronianos sempre voltam pra cá. Os Creators vieram colher matéria-prima daqui, né? Os Primes vieram atrás de energia daqui, e os Cavaleiros de Akon vieram atrás de refúgio aqui. E a Quintessa, no fim de tudo, veio atrás da própria sobrevivência de Cybertron, escondida dentro do nosso próprio planeta o tempo todo. Nos filmes mais novos, essa resposta específica simplesmente deixou de existir, e nem chega a ser substituída por outra explicação equivalente. Rise of the Beasts prefere tratar a chegada de cada grupo de Transformers à Terra como um evento pontual, ligado à caçada por artefatos como a chave Transwarp, sem reconstruir esse fio condutor que faz sentido e atravessa a saga original inteira. Já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós. Tchau!